Quer assistir uma videoaula de noções de processo civil para o concurso do TJ de Minas? Assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e conforme prometido eu vou gravar mais uma videoaula de noções de direito processual civil para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas essa videoaula também serve para quem estuda direito, para quem vai tentar outros concursos que cobram o tema atos do juiz, que no novo Código de Processo Civil, receberam o nome de pronunciamentos do juiz. E não está no edital atos do juiz, mas hoje a gente chama de pronunciamentos do juiz, é a mesma coisa. Esse tema, para quem está acompanhando aí pelo código, está no artigo 203 a 205 do novo Código de Processo Civil. E aí, o artigo 203, já acompanha comigo, ele diz o seguinte: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Gente, afinal de contas, o que são esses atos ou pronunciamentos do juiz? São coisas que o juiz faz ao longo do processo. O juiz está lá sentado na sala dele, no gabinete dele, o dia inteiro ocupado com os processos, e o que ele faz? Ele profere justamente isso: sentença, decisão interlocutória e despacho, que são esses pronunciamentos, ou atos do juiz que o seu edital cobrou. Primeiro vamos falar sobre a sentença. Gente, a sentença é a decisão final do juiz em um processo. A sentença é quando o juiz extingue o processo com ou sem resolução de mérito. É quando o juiz decide a causa. É quando ele fala quem ganhou e quem perdeu. Quando a gente fala em juiz extinguir o processo com ou sem resolução de mérito, é porque o juiz ele pode encerrar um processo julgando a causa ou entendendo por algum motivo que ele não deve julgar. Quando ele julga a causa, a gente fala que teve a decisão de mérito, ou quando ele encerra o processo sem julgar, ele está extinguindo o processo sem olhar o mérito, sem dizer quem estava certo. Na maior parte das vezes ele julga com a decisão de mérito, com resolução de mérito. Então, o artigo 203 do Código, parágrafo 1º, fala que, ressalvadas as disposições nos procedimentos especiais, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, ele põe fim à fase cognitiva do processo do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, o juiz encerra o processo por meio da sentença. E aí a sentença pode ser terminativa, é quando o juiz ele encerra o processo sem decidir o mérito, sem dizer quem está certo ou quem está errado. Por exemplo, o juiz ele entende que ele é incompetente para julgar aquela demanda e aí ele extingue o processo, determinando que aquele processo, que aquela ação seja proposta perante perante o foro competente. Só dando um exemplo. Então, o juiz encerrou o processo, mas sem julgar. É uma sentença terminativa, artigo 485 do Código. Mas a maior parte das sentenças são definitivas, artigo 487, é quando o juiz decide o mérito, ele diz, por exemplo, quem está certo, quem está errado, ele dá para o autor aquela pretensão, ele dá para o autor o que é do autor de direito, o que o autor pediu. Ou não, ou ele entende que o autor não tem razão e dá razão ao réu. Mas na sentença terminativa, o juiz encerra o processo sem julgar, na definitiva, o juiz encerra o processo julgando. Então, sentença é o pronunciamento, é o ato pelo qual o juiz encerra um processo. Mas o juiz não profere só sentenças não, pessoal. O juiz profere decisões interlocutórias. A decisão interlocutória são pequenas decisões que o juiz toma ao longo do processo, só que não tem natureza de sentença. São pequenas decisões que o juiz toma para fazer o processo andar, que tem caráter decisório, mas ainda não é a decisão final. Então, um exemplo que eu sempre dou de decisão interlocutória é quando o juiz opta por ouvir ou não ouvir uma testemunha. Quando o juiz defere ou indefere a oitiva de uma testemunha, ele está proferindo uma decisão interlocutória. Então, o parágrafo 2º do 203 diz que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º do 203, ou seja, que não seja para encerrar o processo. Então, decisão interlocutória, pequenas decisões que o juiz toma ao longo do processo que não tem caráter decisório,
que não tem caráter definitivo, aliás, de encerrar o processo. Tem caráter decisório, mas não definitivo. Agora, o juiz, ele ainda profere despachos. No caso do despacho, são atos, são pronunciamentos do juiz que têm como único objetivo tocar o processo para frente. Ao contrário da decisão interlocutória e da sentença, o despacho ele não tem caráter decisório, ele não decide nada. Ele só toca o processo para frente. Artigo 203, parágrafo 3º, fala que são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício, ou seja, por conta própria, ou a requerimento da parte, ok? Então, por exemplo, chamar a outra parte para ter vista de uma petição, chamar o réu para ter vista de uma petição juntada pelo autor, seria aí um despacho. Na verdade, o parágrafo 4º ele até fala que os atos meramente ordinatórios, como juntada, vista obrigatória, independem de despacho. O servidor ele pode praticar de ofício, mas quando, por exemplo, o juiz ele chama uma parte para se manifestar sobre algo que a outra parte falou, simplesmente seguindo o rito obrigatório, o curso obrigatório do processo, o despacho é um despacho, ele está tocando o processo para frente. Então chama a parte contrária para se manifestar, agenda uma audiência, tudo isso são despachos. E a gente tem também, eu não mencionei, mas está no 204, o acórdão. O acórdão vem de acordo, Acórdão é aquela decisão proferida por membros de um tribunal. É uma decisão colegiada, é uma decisão em conjunto, Porque quando o processo sobe para as instâncias superiores, aí quem julga são desembargadores, Então eles proferem uma decisão colegiada. Então, acórdão é um julgamento, é uma decisão só que proferida em conjunto por juízes de segundo grau, por membros de um determinado tribunal. Então, o 204 do Código fala que acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. E por fim, gente, o 205 do Código, eu vou ler só para a gente finalizar essa parte, de pronunciamentos ou atos, igual tá edital para vocês do juiz. O artigo 205 fala que os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos são redigidos, datados e assinados pelos juízes. Então, se cair lá no seu concurso que o assessor, que o estagiário do gabinete pode redigir os acórdãos de um determinado tribunal, ou que ele pode redigir um despacho mais simples, você vai marcar que está errado. Ainda que na prática, a gente sabe que assessor, principalmente o assessor, eventualmente para cooperar com o juiz, ele redige um despacho, redige uma sentença mais simples. Na prática, você vai marcar igual está no Código: despacho, decisão, sentença e acórdão, redigidos, datados e assinados pelo juiz. O parágrafo 1º fala que quando os pronunciamentos, que a gente mencionou, forem proferidos oralmente, vai ter que ter um servidor para poder documentar e submeter ao juiz para ele revisar e assinar. Então, se o juiz falou assim para o servidor: ô fulano, agenda uma audiência nesse processo aqui para o dia tal, horário tal, aí o servidor vai reduzir isso a termo e o juiz vai ter que datar e assinar. O parágrafo 2º fala que a assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Hoje isso já é uma realidade, a gente tem processo eletrônico, então o juiz, como os advogados, como os servidores, assinam tudo eletronicamente mesmo. E por fim, o parágrafo 3º fala que os despachos das decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças, e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico, na imprensa oficial, por meio eletrônico. Espero que vocês tenham compreendido. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até mais.